Rádio da Família. 2h43. Tarde especial. Entrevista. A gente vai seguindo aqui nesse período de pandemia. A gente sabe que muitas vezes a gente fica tentado a olhar para as necessidades e para as dificuldades da nossa vida, não é assim? Você enxerga problemas sem soluções ou desafios que serão superados? Sabia que a forma como a gente encara os problemas pode ajudar na solução deles? Quem conversa com a gente agora sobre isso é o diácono permanente da paróquia de São Miguel Arcanjo de Abreu e Lima, nosso querido diácono Sandro Roberto. Boa tarde, diácono, sua bênção. Bem-vindo ao Tarde Especial de hoje. Uma boa tarde, Deus te abençoe. E é uma alegria poder estar compartilhando com vocês algumas ideias. Uma coisa boa é que a gente tinha essa entrevista marcada para outro momento, mas quis Deus que essa entrevista já fosse hoje em FM, com uma amplitude bem maior, e esse bate-papo, eu acredito sempre que Deus tem sempre o melhor, e esse melhor chegou hoje, diácono. E na sua opinião, a gente trouxe uma reflexão antes do programa que falava sobre essa realidade de um naufrágio, na realidade de repente enxergar só o problema, e alguns poucos procurarem encarar para chegar à solução. Diácono, na sua opinião, todo o tamanho do problema, dependendo da forma como eu encaro ele, é que eu vou ter este problema grande ou pequeno? É a forma de encarar que faz com que ele tenha um tamanho ou proporção? Eu gosto sempre de lembrar um velho ditado que diz que mar calmo nunca fez bom marinheiro. Olha aí. Então, em meio às ondas gigantes, é que nós aprendemos de fato a navegar. Isso serve tanto para os dias de mar agitado, como nós vivemos hoje, como para os dias em que a vida nos insiste em nos balançar de um lado para o outro nessa travessia que nós chamamos de vida. Uhum. Então, eu acho que, de repente, um dia como estamos vivendo, e muitas vezes o caos que nos foi apresentado diante dessa realidade de pandemia, com certeza vai nos oferecer caminhos muito significativos para a gente ressignificar a palavra crise, tirando o S, e aí fica CRI. Então, diante da crise, o grande desafio é construir possibilidades novas de refazer, de reconstruir e olhar sempre para o outro lado da janela. Que espetacular, diácono. O que é que o senhor poderia dizer também para aquelas pessoas que estão agora nos ouvindo e diante do problema se apega tanto na dificuldade que esquece de dar passo, de buscar solução? É interessante que, como você sabe, né, nós lá no Colégio Damas trabalhamos com um projeto que trabalha justamente a educação socioemocional. É verdade. E hoje, mais do que nunca, esse processo de educação socioemocional, ele se impõe como uma necessidade de nós gerenciarmos as nossas emoções. Uhum. É claro que tudo que nós enxergamos na vida, o filtro primeiro são das emoções. E aí são 5 emoções básicas que nós temos em nossa vida: felicidade, tristeza, raiva, medo e vergonha. Entretanto, nós não podemos deixar que essas emoções nos dominem, porque elas são filtros para que possamos compreender e decodificar a realidade. Então, quando nós nos deixamos levar pelas emoções, elas podem gerar em nós aspectos que, ao invés de contribuir para o nosso crescimento enquanto pessoas, nós nos deixamos afundar em meio a essas realidades. Então, o grande desafio diante dessa realidade, é ter a capacidade de gerenciar as nossas emoções. Gerenciar as emoções, eu acho que esse é o grande desafio, dominar esse mar
das emoções, é um desafio enorme, mas que é possível, com certeza. Diácono, vamos falar agora também de Pentecostes. A gente está vivendo aí na semana de Pentecostes, no domingo nós tivemos essa celebração, trazendo para os dias de hoje. O que é que significa também essa presença do Espírito Santo na vida dos apóstolos, mas na vida da igreja? Será que, por exemplo, essa volta das atividades, essa coisa que a gente está começando a vislumbrar, que é a normalidade da cidade, já pode ser considerado também uma dádiva do Espírito Santo para nós nesses tempos? Antes de mais nada, é importante lembrar que nós estamos iniciando um processo de novo normal. É verdade. Então, nunca nada vai ser o normal mais, né? Exato. É uma nova normalidade. E essa nova normalidade vai exigir de nós uma postura muito cautelosa. Eu digo que a igreja, ela profeticamente nos apresentou este ano um tema da campanha da fraternidade que trabalhava e trabalha ainda a questão da vida. Então, diante do novo normal que nós vamos começar a ter como parâmetro, o critério que nós precisamos utilizar é o critério do cuidado à vida. E neste sentido, a força do Espírito Santo de Deus é que vai nos impulsionando a fazer essas opções. Porque é importante lembrar que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus que anima a igreja. E esse animar a igreja para fazer recordar aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus fez. E nesse sentido, nós vamos percebendo que Jesus ele age em 3 grandes níveis. Guiado pelo Espírito Santo, ele age no nível pessoal, age no nível comunitário e nos orienta para a construção de uma sociedade melhor. Então, esse espírito que nós celebramos na festa de Pentecostes, ele faz com que nós recordemos a ação de Jesus para atualizá-la em nossas vidas. Então, nesse sentido, é momento de graça. Então, estamos vivendo, mesmo diante dessa realidade de pandemia, é tempo de graça. Verdade. É tempo de perceber a graça de Deus que continua atuando no meio da sua igreja, apontando caminhos de vida. E se a morte ela vem ao nosso encontro, ela não é o fim. Nós cremos, como já diz a antiga canção, nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição. Então, diante da incerteza que é a vida, nós temos uma certeza de que Pentecostes nos faz recordar que Jesus ressuscitou e continua vivo no meio de nós. Louvado seja Deus. Eu fico pensando também, diácono, que nesse período nós estamos até mesmo mais juntos, estamos mais em família. E o senhor também, como homem casado, como homem de família, com filhos, mas que também divide essa vida numa parte também, num grau dos ministros ordenados e no serviço ao altar. Como é que um pai de família, uma mãe de família pode alimentar a presença de Deus em casa, nos lares, o que não é uma tarefa muito fácil? Como é que pode ser feita essa realidade e como utilizar melhor desse tempo da pandemia para essa realidade, diácono? Eu diria que hoje a relação intrafamiliar ela é o grande desafio para a convivência. É interessante que há uns 4 meses atrás todos nós estávamos no corre-corre da vida. Ninguém tinha tempo para nada, né? Ninguém tinha tempo para nada. Então, nós estávamos numa outra, como dizem os jovens, numa outra vibe. Outra vibe, agora, total. A gente entra nesse contexto familiar e assim, onde as relações, elas começam a aflorar e as emoções também, elas se tornam cada vez mais agudas. Não é à toa que nós assistimos e vemos pelo noticiário o aumento, por exemplo, da violência que acontece dentro do ambiente familiar. É verdade. Então,
ao mesmo tempo que nós temos a possibilidade de nos conhecermos mais, nós também temos a possibilidade de revelar a face mais sombria de cada um de nós. Então, por isso, a força da oração, a experiência da fé, é algo que vem contribuir para que nós possamos entrar num processo realmente de quaresma. Se a quarentena está aí, nós temos a possibilidade de fazer uma quaresma, um processo de purificação daquilo que não está tão bem, para que possamos encontrar caminhos saudáveis para construir relações fundamentadas no diálogo, no respeito, na compreensão. E aí, nesse sentido, é que a força do amor é que vai conduzir os nossos passos na direção dessas relações saudáveis. É difícil. E mais ainda, né, Diácono? Se nunca houve, precisa começar, né? E não espera que de uma hora para outra agora todo mundo vai sentar na mesa, vai fazer o sinal da cruz, vai rezar e ouvir uma catequese, né? Isso é algo que precisa ser construído, não é isso mesmo, Diácono? E, ao mesmo tempo, nós ouvimos, e durante muito tempo essa frase foi dita, quando tudo isto acabar, vai ser momento de festa, de alegria. Eu digo que a gente tem que ter muita cautela. É verdade. Porque quando tudo isso acabar e nós entrarmos no novo normal, nós vamos ter um trabalho muito grande de reconstruir vidas. Porque muitas vidas foram destruídas, vidas de parentes, de amigos, de pessoas que entraram no hospital e nós não tivemos a possibilidade de nos despedir. Então as pessoas vão vir quebradas. É verdade. E aí é a força da fé que vai possibilitar restaurar vidas. Eu estou colocando nessa dimensão da vida, mas outras questões que vão precisar do amparo, da proteção, do cuidado. Pessoas que não vão ter mais emprego. Então, hoje, mais do que nunca, a igreja precisa ser esse hospital de campanha que o Papa Francisco, durante tanto tempo, insistia em falar. Um hospital de campanha que vai acolher a tantos e tantos irmãos e irmãs que voltarão ao novo normal quebrados. E aí nós precisamos estar preparados para ser esse espaço de acolhimento e de vida. Uma palavra profética para os tempos de hoje, né? Podemos dizer assim, uma antecipação nas palavras do Papa Francisco. Exatamente. Aproveitando isso, Diácono, certamente as comunidades, as paróquias, elas serão esse contato mais próximo do povo de Deus. Nós temos a oportunidade hoje de estar falando numa rádio que torna-se uma igreja em saída, chegando na casa de tanta gente, chegando pelos ares, pelos telhados, como dizia nosso querido, insistia o nosso querido Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, e o próprio Jesus pedia evangelizar pelos telhados. Nós estamos chegando, mas a comunidade, a paróquia, esse hospital, é o pronto-socorro mais próximo. Fala pra gente um pouquinho, Diácono, a realidade e os desafios ali na paróquia São Miguel, a quem eu quero mandar um abraço enorme. Convivi no tempo aí antes de tornar-se paróquia. Tenho um amor muito grande pelo povo aí da Matinha, de todo o pessoal da região. Quais são os desafios hoje nesta paróquia de periferia, com tantas realidades? Fala pra gente, Diácono. E aí o grande desafio é a gente perceber o olhar de saudade, né, porque nós estávamos, juntamente com todos aqueles que nos cercam, porque não é somente o Padre Valdenor, mas todas as paróquias que compõem a cidade de Abreu Lima, Padre Manuel, grande evangelizador de tantos anos, né? O pioneiro aí, né? Edivaldo, exato, Padre Edivaldo, Padre Valdenor. Então, para todos nós vai ser um grande desafio, além daqueles que nós já tínhamos. Né? Então, outros desafios que serão colocados para nós como possibilidade dessa evangelização. Mas eu digo que, apesar de todo esse tempo que nós estamos transmitindo através das redes sociais, das celebrações, promovendo momentos de evangelização,
nós precisamos continuar sendo esse sinal de presença acolhedora do Evangelho de Jesus. Uhum. Então, apesar de todas as dificuldades e outras que vão se agregar a essas que já tem, nós precisamos ser esse sinal evangelizador da pessoa de Jesus. E é interessante que, quando a gente olha para o Cristo, Jesus, ele é alguém que ouve os variados pedidos de socorro. Ele tem um ouvido atento, né, para escutar aqueles que sofrem, os pobres, mas também o rico que, subindo no alto de uma montanha, de uma árvore, é capaz de se deixar olhar por Jesus. Então, os múltiplos desafios que nós temos em nossas paróquias vão ser acrescentados, mas nós, como presença evangelizadora, precisamos estar sintonizados com o projeto de Jesus para reconstruir, refazer. E aí, concretamente, em nossa paróquia, até a matriz está caindo. É verdade. Precisa então, de reformas, né? E urgentes. Esses dias, devido às chuvas, uma parte do muro desabou. Então, mas a comunidade vai chegando junto, a comunidade vai apoiando, e a gente vai precisar de muitas ajudas para que efetivamente esse caminho de evangelização ele não seja interrompido pelas forças do mal. Mas nós temos São Miguel, o grande defensor que vai lutando conosco essas batalhas. Quem quiser, de repente, conhecer um pouco mais das necessidades da comunidade, da paróquia, e até mesmo a gente tem agora tantas pessoas ouvindo e que, olha, eu não tenho dinheiro, Ivanildo, mas de repente eu tenho material de construção, eu tenho outras realidades de acordo com a narrativa do diácono aí, eu posso ajudar com isso ou com aquilo outro. Tem algum contato, algum meio que possa ligar e ter informações de como se comprometer e ajudar um pouco mais, diácono? Por favor. Assim, concretamente nós temos o site da paróquia, as redes sociais, que é Paróquia São Miguel Arcanjo, no Alto São Miguel, mas de maneira muito objetiva a gente tem os números da paróquia, né? E o próprio contato do Padre Valdenor, que está sempre disponível para ouvir e compartilhar aquilo que é possível. Então, eu posso, de repente, passar esse número. Eu tenho aqui no Facebook, é só pesquisar a Paróquia São Miguel Arcanjo, né? E vai estar lá, deixa eu ver só aqui se eu tenho justamente o contato. O senhor pode passar aí, diácono, por favor. E aí o Padre Valdenor, eu estou aqui na agenda. Claro. E também, gente, você pode procurar nas redes sociais, lembrando que, para você que está com a gente também, né, a paróquia fica na Rua Cedro, Alto São Miguel, né, na cidade de Abreu e Lima. E deixa eu ver só aqui se a gente já tem. Eu tenho um telefone que é o 7114-5137. Esse telefone é o da paróquia, né, Padre? É da paróquia, exato. 7114-5137. Repetindo para você. 7114-5137. Então a paróquia precisa de sua ajuda para continuar também evangelizando. E o Facebook é só procurar Paróquia São Miguel com 2 L's. Paróquia São Miguel com 2 L's. Digitou lá, já aparece São Miguel Arcanjo, né? Já aparece no nosso Facebook aqui. É muito fácil. Diácono, eu acho que esse gostaria ainda só de dizer uma palavrinha em relação à vontade. A isso, porque assim como nós estamos muito próximos a essa realidade de nossas comunidades paroquiais, lembrar que nós estamos passando por situações também muito difíceis financeiramente. Então, que os fiéis de todas as paróquias, não de São Miguel apenas, mas das paróquias como um todo, continuem sendo fiéis à devolução do dízimo. Porque é uma forma objetiva de nós mantermos essa obra que é uma obra de Deus, e a devolução do dízimo, nesse momento, é fundamental para todas as paróquias que, nesse momento, também atravessam um momento de crise. Então, eu queria reforçar e pedir a todos os fiéis que
já contribuem com o seu dízimo, que continuem doando e devolvendo o dízimo sagrado nas suas paróquias. Continuem sendo a providência divina para cada paróquia, para cada realidade. Diácono, eu gostaria que o senhor encerrasse dando a bênção de Deus para cada um de nós, para os nossos ouvintes, e encerrando esse nosso bate-papo. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de no nós. meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, ontem celebramos Maria, Mãe da Igreja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Diácono, muito obrigado e a gente volta a se falar em outra oportunidade, viu? Sempre à disposição. Muito bem, eu conversei com o diácono Sandro Roberto, que está a serviço na paróquia São Miguel Arcanjo, em Abreu e Lima, e teve gente participando aqui com a gente, mandando alô, mandando abraço, o pessoal que está ligadinho com a gente aqui também, ó, ligado com a gente, a Luzinete Tavares, dizendo: Ivanildo, conheço o diácono Sandro, como eu gosto demais desse homem, com tanta sabedoria, Deus abençoe, diácono. Também o Leon Medeiros, boa tarde, Ivanildo, meu amigo e colega, viu, Ivanildo? Está aqui também participando conosco, Leon, Deus abençoe. Quem mais está aqui? A Maria Nailde, também aqui a Aurelina, o pessoal, a Mônica de Abreu e Lima, dizendo: Ivanildo, conheço o diácono, que bom tá falando aí, é da nossa comunidade São Miguel Arcanjo, uma pessoa muito sábia, e que bênção de Deus, a Rádio Olinda já está em FM. E é assim que a gente vai levando, com a graça de Deus, o nosso mundo, acreditando que tudo pode, de fato, ser mudado e que a gente precisa aproveitar esse tempo e viver bem o dia de hoje.